Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num material que, olha, me fez parar para pensar. É um texto do presbítero Marcos Benedito. Um texto bem provocador. Muito! A gente vai falar sobre vigilância espiritual, mas por um ângulo muito específico. A ideia de que o nosso progresso, sabe, aquela alegria de uma conquista que está vindo, isso pode virar uma vulnerabilidade. Se a gente expor cedo demais. Exatamente. E o ponto de partida já quebra uma noção que muita gente tem. O texto diz que o tal do adversário não é um leitor de mentes. Não mesmo. Ele é, na verdade, um observador, atento, estratégico. Ele analisa o que a gente fala, o que a gente faz, como a gente reage. E essa distinção, essa pequena mudança de perspectiva é o centro de tudo, né? Ela tira o foco daquele medo, daquela coisa meio paranoica de um poder onisciente. Que sabe tudo o que eu tô pensando. Isso. E coloca a responsabilidade na nossa mão. Na necessidade de ter sabedoria, de ter discernimento. A lógica do texto é clara. A batalha não acontece no silêncio dos pensamentos. Ela acontece na arena, no que a gente torna visível e audível. Ok, vamos desempacotar isso. Peraí. Isso muda tudo, não é? De certa forma, tira um peso das costas. Sim. Aquela paranoia de, será que estão lendo minha mente? Mas, ao mesmo tempo, coloca uma responsabilidade enorme sobre o que a gente escolhe falar, o que a gente escolhe mostrar. Exato. Quer dizer, que a porta de entrada para a oposição, muitas vezes, somos nós mesmos que abrimos com a boca. É exatamente essa a provocação do texto. E ele usa uma passagem super conhecida para fundamentar isso. É de 1 Pedro 5,8. Ah, a do leão? Isso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando a quem possa tragar. A chave, segundo a análise do autor, está na expressão andar em derredor. Não é uma invasão. Não é um ataque direto. Não, é um ato de rondar, de observar, de procurar uma brecha. E essa brecha, essa fragilidade, geralmente é algo que nós mesmos expusemos. Faz todo sentido. O leão não ataca o animal mais forte no centro da manada. Ele fica ali de longe observando. Esperando. E espera por aquele que se isola, que se distrai, que mostra um sinal de fraqueza. A analogia é muito poderosa. E o que eu acho fascinante aqui é como o texto traz isso para o nosso dia a dia. Ele faz um paralelo com o comportamento humano mesmo. Assim. Pensa em, sei lá, pessoas mal intencionadas, no trabalho, na família, onde for. Elas não sabem o que se passa na sua cabeça, seus planos. Certo. Então, o que elas fazem? Elas observam, escutam o que você diz na hora do café, veem sua empolgação com um projeto novo. Sua reação numa reunião. Exatamente. E com base nesses dados que você mesmo fornece, elas montam a estratégia delas para criar um obstáculo. A fonte argumenta que a dinâmica espiritual é muito parecida. E é aqui que fica realmente interessante. E um pouco assustador, talvez. Porque se o adversário é esse observador, isso nos leva direto ao grande alerta do texto. O perigo da celebração antecipada. Isso, aquela euforia, sabe? Você recebe uma notícia boa, uma promessa, e a primeira coisa que quer fazer é sair correndo e contar para todo mundo. Uma alegria genuína, que é natural. É natural. Mas o texto aponta que expor um processo que ainda está, sei lá, no meio do caminho, pode ser perigoso. É um ponto super delicado, porque a alegria é boa. Mas o texto usa uma frase de Jesus, lá em Mateus 7,6, para fazer a gente pensar. Qual delas? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Uau, pesado. É forte. E a interpretação que o autor propõe não é sobre classificar pessoas, mas sobre entender que nem todo mundo e nem todo ambiente tem estrutura ou boa intenção para receber as nossas pérolas. Nossos sonhos, nossos projetos. Nossas revelações, exato. Ou seja, o que para mim é uma joia, uma coisa preciosa, para outra pessoa pode ser só algo para pisotear. Talvez por inveja, por medo. Medo de que o meu sucesso mostre o fracasso dela. Ou por pura maldade mesmo. E o texto é bem específico, né? Diz que essa exposição pode ativar reações negativas, especialmente de gente em posição de autoridade. Exatamente. A sua comemoração,
pode, sem querer, acender um pavio em alguém. A sua vitória em potencial é a ameaça em potencial de outra pessoa. Nossa! E essa ideia de não lançar as pérolas me leva direto para o principal exemplo que o texto usa para ilustrar isso. A história de José do Egito. Foi um caso clássico. Ele era jovem, empolgado, recebeu de Deus aqueles sonhos incríveis sobre liderança que até os irmãos se curvavam a ele. E o que ele faz? Na primeira oportunidade. Conta tudo, com detalhes para os irmãos. E a reação foi imediata e violenta. A fonte até cita Gênesis. E eles o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ou seja, não foi só o que ele contou, mas talvez como ele contou. Pode ser. Uma certa ingenuidade, talvez até uma arrogância de jovem, né? E ele transformou uma promessa divina num alvo nas próprias costas. E a conclusão que o texto tira disso é brutalmente honesta. A promessa era real, o sonho vinha de Deus. Mas o anúncio prematuro gerou uma perseguição que quase custou a vida dele. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos. A palavra que era para ser de esperança virou o gatilho da tragédia. Isso levanta uma questão importante e bem complicada. Sim. Se anunciar as coisas cedo demais causa tanto problema, a solução é viver calado, com medo de compartilhar tudo. Onde fica a fé nisso tudo, né? Exato. Isso não pode virar um pretexto para falta de fé. Essa é a tensão que o texto explora. E ele não para na tragédia de José, e esse é o ponto crucial. A análise segue para a contrapartida. Que seria? Deus não foi pego de surpresa. Ele usou a própria oposição causada pela imprudência de José como parte do plano. A fonte usa uma frase muito forte. Diz que Deus transformou traição em propósito, cova em caminho, prisão em governo. Que virada de perspectiva. O caminho de José até o trono do Egito passou, paradoxalmente, pela cova e pela prisão. A oposição não cancelou o destino dele. Ela se tornou o veículo para ele. Exatamente, e esse padrão parece se repetir no outro grande exemplo que o texto usa. O do próprio Jesus? Sim, o padrão é o mesmo, mas numa escala, infinitamente maior. O texto ressalta como os adversários de Jesus o observavam o tempo todo. Sempre de olho. A fonte menciona João 7,30, que diz que procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. Havia um monitoramento constante esperando a brecha. E, do ponto de vista humano, eles conseguiram. A prisão, o julgamento, a cruz. Parecia a vitória total da oposição. A derrota máxima, né? O fim do movimento. O líder executado. Mas a análise do texto vai na direção oposta, claro. E como ele justifica essa virada? Argumentando que a cruz não foi uma derrota acidental. Foi o propósito central. Não foi a interrupção do plano. Foi o ápice. E é aqui que o autor usa outra frase de um peso enorme. O silêncio de Deus nunca é abandono. É preparação para algo maior. Uau! Aquele silêncio durante a aparente vitória dos inimigos era, na verdade, a antessala da ressurreição. Isso conecta as duas histórias, tanto José na prisão quanto Jesus na cruz. Eles viveram um período de aparente derrota. Catalisado pela oposição que, na verdade, era uma fase de um processo divino que ninguém ali ao redor conseguia enxergar. E é muito interessante como o autor aterrissa esse princípio todo num caso bem contemporâneo que ele parece conhecer de perto. Sim, ele mostra que não é só história antiga. Ele fala do ministério de louvor de uma igreja, a Chama Viva, liderado pelo pastor William Ferraz. Exato. E ele descreve o que estava acontecendo ali com muitos elogios. Fala de um crescimento visível, não só em número, mas em maturidade. Aprendizado técnico, espiritual. E descreve o ambiente com palavras como harmonia, paz, amor e excelência. Era um projeto que estava dando muito, muito certo, florescendo. E não era algo pequeno pelo que o texto descreve. Tinha um potencial de expansão claro. O texto fala em marchas para Jesus, campanhas evangelísticas, missões. Era uma visão grande. E aí, seguindo a lógica que o texto construiu até aqui, o que acontece quando algo bom começa a crescer e a mostrar seu potencial? Atrai atenção. Atrai atenção. E, nesse caso, atraiu a ação do adversário. Foi justamente o avanço, a excelência visível, que, segundo a fonte, se tornou o gatilho para a resistência.
Então, o texto está dizendo que o próprio sucesso deles basicamente pintou um alvo nas costas deles, que o crescimento gerou atrito. Precisamente, a máxima que o autor usa para resumir é bem direta. Quando há avanço, há resistência. Forte isso. E ele detalha como essa resistência apareceu. A fonte diz que o adversário usou pessoas, circunstâncias, decisões humanas e conflitos para tentar interromper a trajetória. Ou seja, não foi um raio que caiu do céu. Não, a oposição se manifestou através de coisas bem humanas: desentendimentos, decisões ruins, conflito de ego, desgaste. E aí que entra aquela outra passagem de Efésios, né? Sobre a luta não ser contra a carne e o sangue. Exatamente, Efésios 6:12. O texto usa essa passagem para reforçar que, embora os problemas pareçam ser entre as pessoas, a raiz, na perspectiva espiritual que ele adota, é mais profunda. As fragilidades e os conflitos humanos viram ferramentas, portas de entrada para uma oposição maior que quer frear o avanço. Então a história desse ministério, na análise da fonte, é um exemplo moderno do mesmo padrão de José e de Jesus. O potencial visível gera uma contraforça. É a mesma dinâmica. Ok. Então, juntando todas as peças, a gente tem um adversário como um observador, não telepata, temos o alerta sobre a vulnerabilidade que a gente cria ao expor as coisas cedo demais, e temos os exemplos de José, um ministério atual, que mostram esse padrão de que o avanço atrai resistência. O que tudo isso significa no final? Qual é a mensagem prática? Olha, a mensagem principal me parece ser um chamado à sabedoria estratégica. Não é sobre viver uma vida de medo, de sigilo, escondendo cada bênção. Não é para virar uma pessoa paranoica. De jeito nenhum. É sobre ter discernimento. Saber avaliar o ambiente, as pessoas, o momento. É entender que nem toda boa notícia precisa ser um post na rede social no minuto em que acontece. É sobre proteger o processo. Proteger o processo. Gostei dessa frase. Às vezes, o silêncio não é falta de fé. É estratégia de cultivo, como uma semente que precisa ficar debaixo da terra, no escuro, para poder germinar forte. Proteger o processo. É uma ótima forma de resumir. E apesar de todo esse papo sobre oposição, ataques, o texto termina com uma nota bem otimista, né? Termina com uma nota de esperança muito poderosa. A afirmação final do autor é: nada do que Deus constrói se perde. E a interpretação disso é muito bonita. Mesmo que um ciclo seja interrompido, como parece ter sido o caso do ministério, mesmo que um projeto seja frustrado, todo o aprendizado, a maturidade, a base que foi construída, Nada disso é desperdiçado. nada, vira adubo, vira fundação para o próximo ciclo. Nessa visão, até os contratempos, as aparentes derrotas, são, na verdade, parte de um processo maior de formação. É um jeito bem resiliente de olhar para os fracassos, enxergando eles como material de construção. Exato. Então, recapitulando nosso mergulho de hoje. A gente viu essa ideia do adversário como um estrategista que age com base no que a gente expõe. Discutimos o risco de anunciar nossas vitórias e planos antes da hora. Criando vulnerabilidades. E analisamos exemplos da Bíblia a um caso recente que sugerem que a oposição, paradoxalmente, se intensifica justamente quando há mais crescimento. E, para a gente terminar, fica uma reflexão que o texto me provocou a fazer, expandindo um pouco a ideia central. Manda. A fonte foca muito na oposição externa, que surge quando a gente compartilha algo, a resistência que vem dos outros. Certo. Mas o que me deixou pensando é como essa mesma dinâmica do anúncio prematuro pode criar uma oposição interna. Como assim? Ou seja, de que forma a pressão que a gente coloca sobre nós mesmos, ao anunciar uma grande visão, um projeto audacioso, pode nos afetar. O peso da expectativa pública que nós mesmos criamos. Não pode acabar se tornando ele mesmo um obstáculo sutil, mas poderoso, que sabota o próprio processo de construção de dentro para fora. Fica aí a questão.